eu sou uma mulher loba, né? Loba, o que seria uma mulher Loba. loba? Eu sou uma mulher de 40 anos. Estamos chegando nessa fase aí. Eu tô na idade da loba, como se diz por aí. Então, tenho 2 divórcios, tive 2 ex-maridos, tenho 4 filhas, sou mãe, né? Sou filha, sou amiga, sou jornalista, sou psicóloga às vezes de alguns amigos também. Todo mundo, né? Sou terapeuta. Quem não é psicóloga, né? De amiga, a gente é, e depois a gente tem que ser escutada, né? E assim, Os papéis paciente, invertem, né? A gente é paciente, a gente é psicóloga, a gente é tudo um pouco, né? Vai. E eu falo de tudo da minha vida, do que eu vivi, né? Nesses 40 anos. Eu falo que essa é a melhor fase da minha vida, mas a fase que eu digo para vocês, ela não é financeira, ela não é por conta da idade em si. Eu acho que nesse tempo que eu tô dentro é a melhor fase da minha vida. O que seria essa melhor fase da minha vida para vocês entenderem? Eu aprendi há 9 anos atrás como sorrir no meio de um furacão, que foi quando a minha caçula nasceu e tinha problemas de saúde. E ela me ensinou a sorrir. Não que eu não sorrisse, sempre, né? E até escancaradamente. Hoje, para quem, só te cortando um pouquinho, hoje, para quem te acompanha, por exemplo, para quem está perto de você, para quem te acompanha nas redes sociais, vê que é muito nítido, né? É, o sorriso da Cris, o alto astral, acompanhei algumas coisas, algumas entrevistas suas com artistas e tudo mais. O seu alto astral parece ser muito contagiante. É claro, né? A gente nunca está sempre nessa fase, né? Tem momentos que a gente realmente tá mal pra caramba. E normalmente nas redes sociais a gente vai mostrar sempre o lado bom, aquela coisa. Mas a Cris tem esse sorriso lindo que a gente pode ver, esse sorriso realmente contagiante. Então, realmente, eu imagino que tenha muitas histórias, né, para tanto que você tá aqui para contar pra gente um pouquinho disso e as pessoas que estão assistindo poder sentir um pouco da Cris. Então, pode continuar a sua história, conta um pouquinho pra gente como que se dá isso, né, Cris? Tipo assim, esse sorriso, mas eu sei que existem muitas histórias fortes na vida da Cris. Sim, nossa, inúmeras. Eu poderia dizer que uma das primeiras histórias mais fortes foi quando eu fui mãe solteira. Quando eu fui mãe solo, né? Eu tinha 18 anos. Então, naquele momento, eu pensei que o meu mundo ia desabar, mas eu fui muito bem acolhida pela minha família. Então, o mundo não desabou. Então, que às vezes as pessoas acham que carregar uma gestação sozinha é um drama, que ter um filho sozinho é um drama, é uma dificuldade muito grande, meu mundo vai acabar. Não acaba. Ou se vocês perguntar para mim, eu tenho 4 filhas. Você teria casado alguma vez? Nunca. Jamais. Eu teria os filhos. Mas casar, homem ao meu lado, jamais. Essa primeira filha, ela não veio de um casamento, no caso. Não, eu fui mãe solteira aos 18 anos. Ela foi o meu presente de aniversário. Ela nasceu 2 dias depois do meu aniversário. Certo. E aí a Cris casou com quantos anos de idade? A Cris casou com 21, de 20 para 21 anos. Foram quantos anos de casamento? Foram 4 anos ao todo junto com essa pessoa, mais ou menos. Entre namoro e 2 anos de casamento. Foi mais ou menos isso, 4 anos. Eu separei minha segunda filha, tinha 1 ano e pouco. Ah, então teve frutos, né, desse casamento Teve. também. Aí eu separei, ela tinha 1 ano e pouco. Aí depois de um certo período, casei de novo, fiquei quase 16 anos casada. Sou separada aí tem 2 anos. Não tenho. Ah, você conheceu alguém? Sim, posso ter conhecido. Você teve alguma outra experiência nesse período de 2 anos? Sim, tive. Você tem vontade de ter alguém do seu lado, acordar, dormir, dizer que ama, ou coisa e tal? Não. E tudo isso se deve pela história Pelo que você viveu, né? Sim, E pelo qual que eu foi essa vivi. história, Cris, do casamento? Você teve uma história bem pesada no seu casamento. Tive. Na verdade, eu acho que eu tive uma história pesada desde que eu tive minha primeira filha. Que era uma pessoa que dizia que me amava muito e eu fiquei sozinha. Dentro do 18 casamento, que anos, você fala.
sem namorado, sem ninguém, com uma gestação. Sim. Carreguei sozinha. E isso tem o quê? Vai fazer 22 anos. Sim. Então, hoje é comum. É. Infelizmente, hoje é comum Muito. você pegar uma menina de 15, 16 anos com 3 filhos, 2 filhos, né? Ou eu não sei se a gente está regredindo tanto, porque antigamente os avós casavam-se com 12, 13, 14 anos. Então, acho que a gente está quase voltando para os primórdios e a sociedade não está acordando para isso. Eu acho que não que construir família não seja algo bacana. Eu só acho que está desvalorizando o que é ser família. Com certeza, né? Entendeu? Ó, a minha mãe e meu pai têm 50 anos de casado. Não que eles não tenham passado por perrengue dentre eles. Eles Lógico que passavam, né? Naquela passaram. época tinha muito, Lógico mas as que pessoas passaram. se suportavam, digamos Mas assim. eu acho Hoje não. que para ser família é decisão, né? Os dois têm que estar É, alinhados com um É. único propósito. na verdade eu falo que é uma escolha. Eu escolhi por um período da minha vida manter a minha família. Mesmo sabendo que eu era infeliz, mesmo sabendo que eu era humilhada com constância. É igualzinho eu vou falar pra vocês, igualzinho eu falei pra primeira live que eu fiz. A advogada tá preparada pra me defender? Porque, olha, eu vou falar um negócio pra você. Tem muita gente que vai assistir hoje, como assistiu na live, que não vai concordar com o que eu falo. E eu posso arrumar alguns probleminhas. Faz parte, Bem- né? Nem todo mundo tem que concordar. Bem sérios mesmo. E aí, se a colega advogada estiver disposta a cuidar desses pequenos problemas, a gente deslancha. Que eu aprendi, gente, olha, em 2018, a minha vida é algo muito extenso. Então, se eu for falar do dia que eu nasci até hoje, vocês vão ficar cansativos e esse programa vai se estender até mais uma semana. Então, eu vou falando, assim, de coisas que eu acho que foram ápice e precisam ser falado. Né? Então, em 2018 aconteceu algo muito inusitado. Muito mesmo. Acho que de tudo que eu vivi, foi uma das coisas mais aterrorizantes da minha vida. E naquele processo, que dói até hoje, eu descobri que o que eu mais talvez precisasse, eu não sei nem se é a palavra certa, eu não tive. Eu sempre fui muito dona da minha vida. Eu sempre fui muito eu. Eu sempre tentei fazer tudo por mim, sem precisar muito de alguém ou ouvir opiniões ou dar ideia para o que os outros falam. Porque é igual eu falei, há 22 anos atrás eu carreguei uma gestação sozinha. Eu tive uma filha. Fora as minhas comadres, que na época me apoiaram, e a minha família, eu tive mais gente para falar, tira. Vamos, eu te ajudo. Vamos tirar. Você tá tão nova. Sua vida vai começar agora. Você vai destruir a sua vida. Eu falei assim, gente, eu acho que essa não é a melhor opção. Nunca passou pela sua cabeça Nunca. fazer o aborto? Nunca, jamais. Eu escondi essa gestação da minha mãe, acho que 3 meses, eu não tinha um pingo de barriga. Não, acho que não é eu esconder, né? Mas era o medo, né, da reação. Eu não conseguia dizer para ela. Mas a minha mãe, ela tem um dom maravilhoso, né? Ela tem uma bênção, uma luz divina que anda com ela muito grande. Então, Deus em sonho, não sei se foi em sonho ou se foi em visão, não me lembro agora, falou para ela. Nossa. E aí ela tentou conversar e eu tentei fugir do assunto. Mas aí não ia dar para esconder, né? A barriga ia crescer. É. E aí eu falei. E aí eu tava sozinha. E eu fui sozinha. E eu falo para todo mundo hoje, você, de todas as filhas que você viveu, de tudo que você passou,
qual foi a melhor fase? Quando eu fui mãe solteira. Com certeza te ensinou muito também, né, Cris? Sim, quando eu fui Você mãe... era muito nova, mas te ensinou Sim, muito. bastante. Eu falo que quando eu fui mãe solteira, que como se diz o Papa Francisco, mãe solteira não existe, né? É mãe de todo jeito. Isso é um rótulo que a sociedade deu pra gente. E que a gente vai carregar, porque o que se construiu há 1000 anos atrás não vai mudar agora. Por conta de uma fala minha ou do Papa, verdade. infelizmente, né? A sociedade não tá aberta para muita coisa. Então, eu carreguei sozinha. Eu não tenho um contato com o pai, ela não é registrada no nome. E eu tive uma paz muito grande. Quando eu vi pro meu segundo relacionamento, que foi um relacionamento de pouco tempo, mas conturbado. Porque eu tenho o dom de ser corna. Eu Tem o tenho dom. Eu tenho um dom de ser corna. Atrai aquelas pessoas bem legais, né? Bem... É. Um relacionamento, chegou a ser um relacionamento tóxico, abusivo? Olha, na época, eu parando pra pensar, eu acho que sim. Eu acho que sim, não. Eu tenho certeza que sim. Porque naquela época não tinha esse nome, né? É. Hoje a gente já consegue Desmistificar dar nome, né? e dar nomes. Então, naquela época, ele martirizava muito a minha mente. Ele falava só pra mim, só. Ele me tratava muito bem. Me tratava muito É uma bem. tortura psicológica. E aí ele falava muita coisa assim na minha cabeça. Tinha algo incomodando e ele ficava... E eu não sou uma pessoa calma. Então, logo eu estourava. Mas aí ninguém viu o que ele fazia. Só viu As o seu pessoas escândalo. viam o meu escândalo. As minhas brigas, o meu estresse, o meu nervosismo. Aí um dia eu falei pra minha mãe, ele perturba minha mente. Mas você que era louca, né? É sempre assim, ela Sim. é louca, ela é louca. Ele colocou mulher na minha cama, dentro da minha casa, e eu era louca. Sim. É o típico, né? Eu fui despejada de onde eu morava, porque eu dava o dinheiro do aluguel pra ele pagar e ele não pagou. Mas ele era o melhor homem pra ficar comigo. Porque eu tinha 2 filhas. Quem ia me querer? E isso eu tô falando Isso que ele eu... mesmo falar. Não, Não, isso todo as mundo pessoas. falava. Isso todo mundo falava. Pessoas, tirando a minha assustador, família, né? pessoas que deviam talvez me apoiar, que me conheceu, que me viu crescer, que sabe da minha índole, do meu caráter, eu ouvia com constância. Você tem que ficar com ele. Você tem que aceitar ele. Você não vai ter... Você tem 2 filhas. Você foi mãe solteira. Teria que submeter as traições. Você vai E ele ficar com as suas filhas, assim, bom pai. Não, ele não tem contato com ele desde quando separei. Ele foi pai por uma época, por outra época ele sumiu e tá sumido até hoje, não me faz falta. Isso tem 17 anos, 18 anos mais ou menos. Minha menina vai fazer 19, ela ia fazer 1 ano quando a gente separou. Corrigindo, eu falei que era 1 ano e meio, mas não era 1 ano. Nós separamos antes do aniversário dela, o aniversário dela é em novembro. Ela não tinha 1 ano ainda. Então, assim, aí fiquei um tempo sozinha, veio o segundo relacionamento, que também não foi um relacionamento bom. Ele era do mesmo tipo. Não. Mas teve traições também. Teve, não foi pouca não, com direito a viagem, com família e ex-mulher. Caramba. E foi nesse relacionamento que você teve, esse segundo, né, de casamento, onde você sofreu muita humilhação, né? Foi. Você fala também. Sim. As falas que ele te jogava, né? Sim. Você pode contar um pouquinho como eram essas falas, o que ele fazia com você emocionalmente, psicologicamente? Ele era muito ciumento. Muito ciumento. E ele me conheceu rindo. Ele tinha ciúme do seu sorriso. Ele tinha ciúme de mim. Mas você sabe que quem é ciumento, quem é paranoico, se você tá sorrindo para outras pessoas, isso incomoda. Isso incomoda, eu posso dizer, eu vivi relacionamento assim, eu posso te dizer. E às vezes o sorriso da gente é uma porta de entrada, né? Simplesmente as pessoas olham e acham que sua simpatia dar em cima. Isso é aquela coisa. Tem homem que confunde isso. Inclusive, tem homem que confunde isso. Sim. Ele vê você simpática, você sorridente, você olhando para ele, sendo cordial e tudo mais. Ele acha que você tá dando em cima. Sim. Ele acha que isso nossa, tá facinho, nossa. Talvez o que o seu esposo pensava era isso. Obviamente, ele deveria te conhecer, né? Pra saber que não era isso. Estavam casados. Eu mas... tenho por mim
que o ser humano ele não dá o espaço de conhecer o outro, ele quer a mudança do outro. O ser humano ele não aceita. Você não aceita seu marido calado, você não aceita ele quieto. O homem não aceita a mulher sorridente, ou a mulher calada, ou a mulher Quer quieta. moldar, né? Do jeito dele. O ser humano acha que ele pode pegar o outro ser humano e fazer dele do jeitinho que ele quer. Teve uma fase, a gente viveu muito tempo, teve uma fase que foi muito boa. Não vou ser hipócrita em dizer que não teve por algum momento onde eu fui uma mulher feliz, porque eu fui. Entendeu? Mas o ciúme foi ficando algo assim muito, muito forte. Ele foi predominando muito. Ele foi tomando conta do relacionamento. Então era ciúme da minha conversa com você, era ciúme do meu telefone. Ele foi assim, foi chegando de uma forma até que veio a primeira agressão. Mas o engraçado, que não é engraçado, é que há pouco tempo atrás de separado, que eu acho que o pessoal que deve estar me assistindo vai achar que só ele, né, agrediu. Não, teve uma fase que a minha defesa foi mostrar para ele que eu também dou conta. E eu dou muito mais conta de que qualquer homem que existe nesse mundo. Sim. Porque a minha parte irada, ela não é gente. De forma nenhuma. E o engraçado é que durante esse processo, as humilhações, os xingamentos, vagabunda, desgraçada, vadia, sua puta. Nossa, palavras muito fortes. Não, essas são as mais carinhosas. É, justamente. Sapatão, porque eu deitava na cama com as minhas comadres, com as minhas amigas. Ele queria, de alguma forma, te humilhar mesmo. Sempre. A vida inteira. Seu diploma, quando você formar, seu diploma não vai servir para varrer rua. E na época você ainda não era formada, né? Não. Você tá na faculdade para arrumar macho, sua vadia. E a agressão começou assim, psicológica mesmo, verbal. Foi, a maioria delas assim foi. A agredida fisicamente foi um episódio muito forte mesmo. Tanto que os próprios amigos foram contra ele. Todo mundo foi contra ele, menos a família. E você chegou a denunciar? Não, na época não. Não denunciei, eu separei na época. Na época eu me afastei. Mas a gente acabou voltando de novo. E aí depois veio a Maria. Mas teve uma Sua parte... terceira filha. Minha quarta filha. Eu já tinha uma filha com ele. Ô, Cris, antes de você falar da sua filha, teve uma parte que ele chegou até te ameaçar a falar, eu ainda te mato. Ah, não, sim. Isso era... Ameaças eu tive constante dentro de casa. Era assim. E você sentia medo com tudo isso? Não, nunca tive. Mas como você se sentia? Tipo, isso te Na destruía época, realmente? na época, como era um processo que só eu vivia, que só eu passava, essa dor era só minha. Até a agressão. E suas filhas presenciaram? Algumas coisas sim. Até a agressão. A agressão foi no espaço público. Foi no espaço público. E aí, na agressão, quando teve o retorno e me perdoa, isso não vai acontecer de novo, e tudo, eu acordei para alguns pontos. Quando a gente voltou novamente, eu agi de muita forma diferente. Eu sempre me achei uma pessoa livre. Então eu achei que eu posso namorar, que eu posso casar, mas que eu posso ser livre. Mas o livre não é sair deitando com todos os homens, como os homens acham que ser livre é deitar com todas as mulheres. O livre é você ter o direito de ir e vir. Porque eu acho que toda mulher casada tem o direito de ir e vir. Eu acho que ela pode se encontrar num happy hour só com amigas. Com certeza. Eu acho que ela pode fazer viagem só com amigas. Porque eu, que conheço boa parte do Brasil, já viajei casada sozinha. Não traí. Não tive outro homem. Mas quem tá de fora, principalmente homem, não vê isso, né, Cris?
É fácil ou é difícil? O homem trai deitado na sua cama. Sim. E tá tudo bem. Então, ano passado, a gente separou. Ah, você tá falando mal do seu ex-marido? Não, não tô falando mal do meu ex-marido. De forma nenhuma. Eu não tenho que denegrir a imagem dele. Uhum. Eu falo o que eu vivi. Sim. Porque eu acho que as mulheres precisam acordar. Eu acho que a palavra amor, ela tá longe de ser vivida. Cris, e hoje a sociedade realmente está muito forte isso, né? Eu estava vendo ontem, lendo sobre isso. Inclusive, teve uma jornalista que postou sobre isso, que ela falava que em uma delegacia, ela pegou todos os inquéritos e tudo mais, em uma delegacia aumentou 700% o número, sabe, de violência contra a mulher. Então, assim, tá muito forte. E o pior é que quanto mais a gente fala disso, ao invés disso Mas melhorar, a gente sabe que a lei é fraca, a gente sabe que nada muda, até hoje nada mudou, né? Então, assim, precisa de umas leis mais severas para que os homens se, sabe? A gente sabe que não é só homem, a gente sabe que também existe mulher, né? olha, Nesse Ana meio Paula, também. Mas a coisa não muda, sabe? A gente fala, a coisa não muda, só piora. olha, Ana Paula, acho que eu vou falar que lei mais severa do que a Maria da Penha, eu ainda Mas não não. coloca em prática. Mas Não, isso aí que eu ela vou é te falar. eficiente, Sim. sim. Eu vou falar Eu pra acho que você são que as mais pessoas severa. que vivem Isso, que elas são omissas. isso. Eu acho Tem que também muito, claro. eu acho que falar dela é o que aquela mulher viveu, o que ela passou, né? O que ela é de símbolo hoje, né? Como a gente tem a doutora Cristina, que é outra história também, né? Chocante, né? Ela é muito forte. Então assim, e aí outras Maria da Penha, outras Cristinas por aí, né? Quantas não existe? Só que aí a diferença é que muitos não têm coragem de fazer o que eu tô fazendo agora. De vir expor. De vir expor. E que- É igual assim, é falar mal? Não. Eu não tenho que reclamar dele. Não. Ele é um você bom também pai. foi Ele é um bom omissa, pai né? na medida do possível. Eu acho que ninguém é sozinho, Uhum. Vanessa. Então, quando eu aceitei o primeiro xingamento, quando eu não impus, eu aceitei. E ele se sentiu livre para Sim. continuar fazendo. Sim. É a postura da gente, né? Sim. É aquilo que a gente aceita. Quando eu aceitei ouvir pela primeira vez que eu era uma vagabunda, eu omiti. É igual, é engraçado. Às vezes o povo fala assim, ah, mas agora depois separou, você tá falando? Não. Porque antes todo mundo via a Cristiana como a que trai. Porque a Cristiana viajava sozinha, porque a Cristiana passou ano novo na praia com as amigas, porque a Cristiana vivia, porque o dia que ela queria ir para um bar e beber sozinha, ela ia, porque ela ia para as festas sozinha, porque ela ia para casamento sozinha. Mas a nossa sociedade ela é muito machista, né? Isso que eu ia falar. O homem, tipo assim, ele realmente. pode tudo. Não é só os É. homens, não. O machismo tá até na mulheres. cabeça das mulheres. Não, Sim. justamente. Eu acho que tá muito justamente. mais na cabeça das mulheres do que nos Eu homens. vou Mas falar isso- uma coisa assim, muito simples. Eu vejo dentro da minha família, né? A minha avó, nós éramos pequenos, por exemplo. Ela não aceitava os meus primos lavar vasilhas lá na fazenda. Então, assim, o machismo, ele é construído. Sim, E demorou ainda muito tempo pra ela, tipo assim, e mesmo assim ela não aceitou muito bem, né? Foi quando a gente diminuiu as nossas idas pra fazenda, que meu avô chegou na minha mãe e perguntou, ai, por que as meninas não estão vindo? Aí minha mãe, não, porque só as meninas colaboram com os serviços da casa. Os meninos não. Aí que começou a mudar. Mas isso é machismo. Sim. Sim. Já vem dessa época, Já né? vem. Já O, vem, ta- mas- o tanto que eu falo, e às vezes eu não sei se por conta da profissão, eu odeio o extremismo. Eu odeio. Eu sou negra e sou totalmente contra a cota. Uhum. Eu sou uma mulher negra de periferia e não concordo com grupos fechados, porque eu acho que eles são extremistas.